Muito boa tarde, senhoras e senhores. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, sejam bem-vindos à 17ª Convenção de Contabilidade, onde todos, profissionais e estudantes da área contábil, são convidados a experimentar a transformação. Nós agradecemos a todos os parceiros, expositores e patrocinadores que tornaram possível a realização desta 17ª Convenção de Contabilidade. Um agradecimento especial ao Sicredi, patrocinador master da convenção. Agradecemos também ao Conselho Federal de Contabilidade, que apoia a realização do evento. Um agradecimento ainda aos patrocinadores premium desta convenção, Wolters Kluwer, SafeWeb, CertiSign, SCI Sistemas Contábeis e Portal Contabilidade na TV. Patrocinadores Gold, Thomson Reuters, Questor, Alterdata e Senar RS. Iniciamos neste momento a palestra com o tema Ética, Liderança e Protagonismo na Carreira, nos Negócios e na Vida. Convidamos para integrar o palco a coordenadora desta atividade, técnica em contabilidade, Carmen Alves Tigre. E a nossa palestrante, Ana Tércia Lopes Rodrigues, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Lembramos a todos os participantes desta atividade que logo após a palestra, aqui mesmo neste auditório, nós teremos o lançamento do livro Trajetória da Mulher Contabilista nos 70 anos do CRC-RS. Com a palavra, então, Carmen Tigre para a condução dos trabalhos desta atividade. Boa tarde. Vamos lá, mudamos de auditório, estamos aqui todos bem pertinhos um do outro, recebendo aqui agora a nossa presidente. E antes de passar a palavra para a presidente, vou fazer uma breve leitura do currículo. Contadora, especialista em administração e planejamento para docentes, mestre em administração e negócios, com ênfase em estratégia empresarial, professora universitária, onde atua como docente do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais desde 2008. Palestrante e conferencista, painelista, autora de livros e artigos sobre carreira, ética e governança corporativa, membro da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul e conselheira fiscal da ONG Parceiros Voluntários, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. De imediato, passo a palavra para a nossa presidente. Boa tarde. Pessoal, pensem numa enrascada que eu me meti. Fazer essa palestra no meio de um evento que a gente está organizando, coordenando, tirando foto, tietando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas tem um culpado desse acontecimento e ao longo da palestra vocês vão saber quem é. Para começar, primeiro eu quero agradecer, então, a presença de todos vocês aqui. Desculpem, nós tivemos que fazer uma manobra de última hora para melhor atender os interesses do nosso público, do nosso evento, e fizemos uma avaliação de que, neste momento, nós teríamos uma demanda maior para o auditório Matrix e rapidamente reorganizamos, então, e transferimos essa palestra para esse auditório. Então, peço a compreensão de vocês, mas quando a gente escolheu esse lema disrupção para o nosso evento, né, Grace, nós não imaginávamos que ia ser tão disruptivo. E, então, disrupção também é isso, é ter capacidade de improviso, é conseguir resolver as coisas no menor espaço de tempo possível, tomar as decisões que têm que ser tomadas e conseguir, de uma forma rápida, atender os interesses dos grandes interessados nesse evento, que são vocês. Então, eu quero agradecer por tudo isso que está acontecendo nesses 3 dias, terminando amanhã,
mas já estou agradecendo, inclusive, por amanhã, porque a gente planejou um evento, nós imaginamos que seria grandioso, mas nem em sonho eu imaginaria que seria tão lindo como está sendo. A gente sabe que tem falhas, a gente sabe que tem uma série de desafios, mas o principal de tudo, e isso são coisas que a gente sente com o coração, é a energia. E a energia está maravilhosa. Então, eu quero agradecer vocês por tudo isso e dizer que vocês estão sendo cobaias hoje. É a primeira palestra que eu vou fazer com esse título. Ética, liderança e protagonismo. Na verdade, eu já fiz muita palestra de ética, algumas palestras sobre protagonismo, e eu acho que liderança é algo que a gente vai descobrindo e desenvolvendo a cada dia. Então, eu não sou uma autoridade nesse assunto. Eu estou ainda descobrindo a minha aptidão de liderança e tentando compartilhar com vocês naquele mecanismo tentativa, erro, acerto, corrige, vai lá, faz de novo. Então, eu acho que esse é o bacana da vida. E por isso eu escolhi esse tema na carreira, nos negócios e na vida. Porque nós não somos 3 pessoas separadas. Eu não sou uma profissional, uma contadora, eu não sou uma professora no outro segmento, e no outro eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa. Não, nós somos uma única pessoa. E essa única pessoa, ela tem que dar conta de tudo isso. Portanto, não adianta eu falar de ética e de liderança na carreira e não associar e não vincular isso à minha vida, ou a cada um de nós que estamos aqui, vincular o que seja para nós. Ética, o que seja protagonismo ou o que seja liderança, desassociado do que nós somos na nossa vida pessoal. E por esse motivo, estão acontecendo tantas coisas inéditas, e eu, na sinceridade que me é peculiar, eu vou abrir meu coração para vocês. É a primeira vez que eu começo uma palestra me emocionando já no início, antes do início. Normalmente eu me emociono no final, em algum momento, mas hoje eu já estou começando emocionada, porque as pessoas vão dizendo coisas para a gente e, aos poucos, as fichas vão caindo, né? Então, eu estou muito emocionada por um motivo muito especial. Eu consegui trazer a minha filha. Lembram aquela que eu falei ontem para vocês, a Jéssica, lá no discurso de abertura? Ela está aqui e ela, normalmente, ela não vem, ela não assiste às minhas palestras, e eu fiz questão que ela viesse, porque para mim falar da ética e da liderança na minha vida, eu preciso de alguém que represente o que é a minha vida. Então, Jéssica, obrigada. Obrigada por estar aqui. Bem, então, eu fiz uma apresentação muito simples, porque eu tinha planos de fazer coisas mirabolantes, só que eu deixei para a última hora. Eu sou uma pessoa de improviso, gente. Eu não gosto de escrever as coisas, eu não gosto de planejar nos mínimos detalhes, eu planejo na minha cabeça, né, e as coisas vão acontecendo. Mas eu gosto sempre de trazer alguma coisa para mostrar para o público que está me assistindo, porque eu acho que isso é uma demonstração de cuidado, de carinho, de atenção. E eu confesso para vocês que eu deixei para incrementar a palestra, né, nos últimos dias, e realmente a dinâmica das coisas não me permitiram. Então, eu vou trazendo alguns tópicos e vou falando sobre eles. Para a gente falar de ética, nós precisamos nos remeter a valores. E o que são valores? Como nós construímos os nossos valores? Os nossos valores, eles vão sendo construídos... João Marcos, também tu quer me matar do coração, né, João Marcos? Tu aqui na plateia me assistindo, eu não tinha te visto ainda. Esse é um dos culpados da minha construção também profissional, João Marcos. Querido, vai tomar posse hoje na academia. Não chora, senão eu vou chorar também. Aqui é um grupo de chorões. Bem, então a gente vai construindo os nossos valores, primeiro na família, depois na nossa formação religiosa, espiritual, as nossas crenças, as nossas vivências, mas principalmente um fator que eu considero primordial, que é vontade. Eu posso ter a pior família do mundo, mas eu tenho vontade.
Eu posso ter as piores adversidades do mundo, mas eu tenho vontade, eu quero fazer. Então, é uma combinação de fatores, e eles não estão isolados, né? Eles podem atuar de forma combinada, mas não tem como falar em construção de um ser ético sem valores. Quais são os nossos valores? O que nos define? O que a gente trouxe de resgate da nossa família, da nossa formação, da nossa criação, das pessoas que nos inspiraram? Que modelos de profissionais nós queremos ser? Então, gente, isso é um exercício de autoconhecimento. Um exercício de autoconhecimento que a gente precisa fazer em algum momento, que é pensar assim, que valores me guiam? Tem pessoas que são guiadas por valores materiais, e eu confesso para vocês que eu não vejo nada de errado nisso. Eu não guiei os meus nesse sentido, confesso que às vezes me arrependo um pouco, mas eu respeito pessoas que guiaram as suas escolhas em valores materiais. Os valores familiares, né, eles dizem muito a nosso respeito. Mas eles também são muito responsáveis pelas crenças limitantes que nós estabelecemos. O que são as crenças limitantes? São aqueles tabus que nós nos impomos e que depois a gente não consegue transpor. Por exemplo, eu sou de uma família humilde, como muitos aqui, acredito que, enfim, não sei da realidade de cada um, mas conhecendo um pouquinho do perfil da nossa classe contábil, a maioria das pessoas veio de família humilde, trabalhou muito para chegar onde está. E quando a gente vem de família humilde, né, Carmen, a gente ouve muito os pais, os avós, as pessoas dizerem para a gente assim, tu é pobre, tu não pode fazer tal coisa, porque tu é pobre. Ah, não te mete naquele lugar, porque aquilo ali não é para ti, tu é pobre. E os nossos pais diziam isso não de uma forma agressiva, mas para nos mostrar o nosso lugar. Tu não pode te meter em determinados ambientes, tu não pode fazer determinadas coisas, porque tu é pobre. E isso vai formando uma crença limitante. E a gente começa a achar, ah, eu quero aquela roupa. Não, eu não posso te dar porque tu é pobre. Nós somos pobres, nós não podemos comprar isso. Ah, eu quero ter aquele carro. Não, isso aí não é para nós somos pobres. Né? E isso, gente, ao longo de muito tempo, hoje, nós estamos falando em resetar o nosso mindset. Daqui a pouco o Teddy Corrêa vai falar sobre isso, né? Resetar o mindset. Agora, o que é mudar o mindset? É mudar o padrão mental. E o que forma o nosso padrão mental? As crenças, aquilo que nós dissemos. Então, quem tem filhos aqui, ainda dá tempo de fazer essa mudança de chave e de parar de chamar, né, um filho de pobrezinho, chama de riquinho. Né? Ao invés de dizer assim, ai, pobrezinho, não, ai, riquinho. Porque pelo menos tu já está colocando uma ideia de abundância na cabeça dessa criaturinha e não a ideia de que essa criaturinha está condenada a viver na pobreza, porque por muito tempo a gente achava que pobreza era legal, é bonito. Feio é ser rico, é ter dinheiro, é ter lucro. Lucro é coisa do demônio, do capeta. Né? Quem é responsável por essa crença? Muitas das religiões que a gente frequenta. As religiões demonizaram o lucro, o dinheiro, o capital, o capitalismo, só que nós somos profissionais de um segmento de negócios. Nós gerenciamos o patrimônio e nós temos crenças limitantes em relação a dinheiro, a recurso, a riqueza. Como é que pode isso? Então, quando a gente fala de crenças, de valores, mas os nossos pais, os mesmos que muitas vezes nos disseram isso, ah, tu é pobre, tu não pode comprar isso, tu tem que trabalhar, tu não tem condição de fazer uma faculdade porque a família não tem dinheiro, ao invés de nos dizerem, né, que a gente poderia. Né? Então, essas mesmas crenças limitantes, elas podem ser e devem ser interrompidas. Por quê? Porque as pessoas que nos disseram isso, naquela época não se falava de mindset. Naquela época as pessoas não vinham para evento assistir palestras motivacionais, as pessoas tinham que sobreviver, elas tinham que vencer as suas demandas, as famílias tinham muitos filhos, então não tinha tempo para frescura.
Porque isso que a gente está fazendo aqui hoje, talvez muitas pessoas enxerguem como frescura. Ah, falar desse sistema de liderança, isso aí já está batido. Ah, livro de autoajuda, eu sou fã de autoajuda. Sabe por que as pessoas não gostam? E dizem assim, ah, isso aí não dá certo, não funciona, porque as pessoas não fazem aquilo que está escrito nos livros de autoajuda. Porque falta uma força de vontade pessoal, porque é muito difícil mudar hábitos, mudar tendências. Eu poderia indicar para vocês uma meia dúzia de livros que eu li e que eu tentei praticar e não consegui. Mas eu não posso dizer que o livro é ruim. Não. A técnica é maravilhosa. Agora, o quanto nós somos capazes de aplicar aquilo, né? E primeiro, e segundo, nos autoconhecermos a tal ponto de entender o que serve para mim e o que não serve. Porque eu não posso pegar qualquer leitura, o que pode fazer um efeito excelente para o Celso Luft, pode não ser o mesmo efeito para mim, porque nós somos seres com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes, e eu não posso me punir pelo temperamento que eu tenho. Eu preciso me conhecer e saber o que me move, o que faz o meu sangue pulsar, o que faz o meu olho brilhar. E não é a mesma coisa que vai fazer o olho do Celso, da Grace, da Tânia. Né? Nós temos vontades diferentes, e isso é autoconhecimento. Então, eu valorizo muito o quanto eu sei sobre mim. Para mim, o mais importante de tudo não é o que as pessoas dizem ou o que me falam, mas o quanto eu sei sobre mim. Quanto mais eu sei de mim, menos o que as pessoas dizem irá me afetar. Hoje pela manhã nós estávamos num painel, não sei quem assistiu o painel dos prefeitos. Quem estava no painel dos prefeitos? Muita gente aqui. A última pessoa que falou, era a única prefeita convidada, foi a Tânia, prefeita de Dois Irmãos, uma cidade de colonização alemã. A Tânia, uma negra, eleita e reeleita numa cidade de colonização alemã, e as pessoas dizem que o Rio Grande do Sul é o estado mais racista do Brasil, que é muito difícil viver aqui, e realmente, existe racismo? Existe. E é isso que a Tânia diz. Né? Só que ela diz o seguinte, ela não foca nisso, eu não foco nisso. Eu sei que eu enfrento, já passei situações muitas, mas eu não foco nisso. Por quê? Porque eu tenho o meu autoconhecimento. E isso é o que cada um de nós, seguidamente eu recebo mensagens, vocês não sabem quantas, de mulheres que veem em mim uma liderança e estão vibrando, né? Porque pela primeira vez a gente tem uma presidente mulher e daqui a pouco me trazem alguma situação. Eu estou enfrentando um problema assim, assado na minha empresa, porque eu estou sendo discriminada, porque eu tenho problema de sobrepeso, porque eu tenho problema de ser negra, porque só tem homem, eu sou a única mulher. E acho que as pessoas esperam que eu vou dizer o seguinte, vai lá na delegacia da mulher e denuncia. Né? Faz uma denúncia, vai na delegacia e faz uma denúncia de racismo. Claro, cada caso é um caso, mas o que eu sempre digo para essas pessoas é o seguinte, tu pensa que é fácil? Não é fácil. Então, se tu quer realmente vencer na tua carreira, na tua profissão, tu gosta dessa empresa? Ah, eu gosto. Então, tu te reforça pessoalmente na tua autoestima para enfrentar essa situação, porque não é fácil. Né? E aí eu gosto muito de um trecho do Rocky Balboa, quando o filho está conversando com ele, não sei se vocês já assistiram esse filme, e tem um trecho que o filho está reclamando, quer desistir, está reclamando das dificuldades, e ele diz, a vida não é um arco-íris, a vida não é romântica, ela vai te bater. Mas não se trata de quantas vezes a vida vai te bater, e sim de quanto tu suporta apanhar, se levantar e conseguir continuar lutando. É isso que ele diz. Então, gente, isso é muito revelador
do quanto nós temos de força. Agora, eu costumo dizer também, não é para os fracos. Se você escolher um caminho, se você quer liderar, se você quer ser o top das galáxias da tua empresa, se você quer ser o líder, master, chefe de tudo que você pratica, um profissional de alta performance, o Tinga estava aqui agora, né, palestrando, ele contou aqui quantas vezes, quantos nãos ele recebeu. E estava sendo cooptado pelo tráfico. E, de repente, ele teve a resiliência de dizer, eu vou tentar mais uma vez. Foi exatamente nessa uma vez mais que ele tentou, que ele conseguiu. Se ele fosse se jogar no chão, chorar, ele até pode fazer isso. Deita, chora, reclama, mas levanta a cabeça e vai de novo. E é isso que nos torna forte. A nossa força não vem das facilidades, ela vem das dificuldades, não é, Sandra? Então, nós somos testados o tempo todo na nossa fraqueza. É ali que a vida vai nos testar, é na nossa fraqueza. E é sobre isso que eu vou tratar ainda ao longo dessa apresentação, que eu penso que será rápida, mas vai depender de vocês, né? Se vocês estiverem gostando, a gente vai até às 8. Vamos perder até o show da Workstation. Então, eu gosto muito dessa frase, e é o que eu uso, né, nas minhas palestras, e aí, no início, eu me emocionei um pouquinho, agora eu já posso falar, porque eu só estou fazendo essa palestra porque eu fui desafiada. Na verdade, acho que eu não fui desafiada, eu fui quase que convencida a fazer essa palestra pelo meu guru. Eu tenho um guru, eu não sei se vocês têm, mas é uma outra coisa que eu recomendo. Tenham um mentor. O mentoring hoje está muito em moda, o coach, né? Eu tenho um guru. Quando isso nem se usava essa palavra ainda. Meu guru também já fez palestra hoje aqui, porque você, assim, ó, eu aproveitei esse evento, já que eu estou liderando, eu vou trazer todo mundo que eu gosto, que eu confio, que eu admiro, para ser palestrante no evento. Então, o meu guru é o Rogério Hockenbach. E quando eu cheguei aqui, já xinguei ele, porque eu disse, por que eu tenho que fazer as coisas, que eu tenho que te ouvir, e tenho que fazer as coisas que tu bota na minha cabeça, eu podia dizer não, podia não fazer, porque ele me disse o seguinte, eu acho que está na hora de quebrar esse paradigma aí de que presidente não faz palestra na convenção. Eu acho que tu tinha que fazer uma palestra na convenção. E aí eu disse, ai, Rogério, mas é tanta coisa, a gente tem que falar com tanta gente, a gente fica tão agitada, eu estava até com medo de como seria tudo isso. Ele disse, não, mas tu tem que quebrar isso aí, tu tem que ir lá, tu tem que fazer uma palestra na convenção. E aí, desde o momento que eu comecei a tentar encerrar essa palestra e não consegui, eu comecei a xingar o Rogério, e ele estava se escondendo de mim, ele só apareceu na minha frente agora, depois que ele terminou a palestra dele, e eu estava dizendo exatamente isso para ele. E aí, quando eu cheguei aqui, agora um pouco agitada, ele me disse, e aí foi isso que me emocionou, porque ele disse assim, ninguém falou tanto desse assunto aqui nesse estado como tu. Então, vai lá e fala o que tu sempre falou. Né? E isso realmente me tocou bastante, porque é aquela hora que cai a ficha. E eu comecei a minha carreira de palestrante falando sobre ética. E como é que eu cheguei na ética? É um tema, sempre sonhei em falar de ética. Não, eu cheguei na ética porque, eu não sei se vocês sabem um pouco da minha história, a minha primeira atividade na área contábil foi ser fiscal do CRC, né, Apple. E, inclusive, está aí pelo evento o cara que foi o meu primeiro vice-presidente de fiscalização, Mauro Pompermayer. Eu vi ele circulando por aí, mas eu não consegui ainda dar um abraço nele, mas o Mauro era o vice-presidente de fiscalização na época. Então, eu fui funcionária do conselho na época em que o Apple foi presidente, na época em que o Colliver foi presidente, na época em que o Gatti era presidente do Conselho Federal. Então, todas essas pessoas ilustres, né, que hoje a gente vê e ouve falar, e alguns a gente ainda convive com muito orgulho, muitos aqui prestigiando esse evento como o Apple, como o Uniman, como o NASE, o nosso Medalha João Lira, né, ainda convivendo de forma muito intensa conosco. Mas, naquela época, eu era uma fiscal, uma funcionária do Conselho, e eu comecei a fazer palestra porque eu nunca fugi dos desafios,
e uma determinada situação precisava de alguém que fosse em algum lugar fazer uma palestra, me perguntaram se eu iria. Como eu tinha estudado muito para passar no concurso do Conselho, e uma das provas era sobre o Código de Ética, eu sabia o Código de Ética de cor. Eu sabia ele todo, artigo por artigo. Né, como assim? Agora mudou, a gente tem que estudar tudo de novo. De vez em quando ainda eu escorrego, né? Numas coisas. Esses dias eu estava discutindo com o Zulmir. O aviltamento de honorários. O Zulmir disse, Ana, não tem mais aviltamento de honorários. Eu digo, ai, meu Deus. É verdade, os paradigmas estão mudando, nós estamos entrando na era da liberdade econômica. Então, assim, gente, ontem, terça-feira, foi aprovada a MP da liberdade econômica. Isso significa que a concorrência vai aumentar, os parâmetros vão diminuir, as pessoas vão ter liberdade de cobrar, de estabelecer os seus valores de acordo com o mercado, com o seu custo, com a sua demanda, com a lei da oferta e da procura, que sempre vigiam no mercado. Por que conosco seria diferente? A nossa ética, ela é orientada pelas mudanças. Só que o que acontece? Primeiro muda, os fatos mudam, depois muda a legislação. A legislação não acompanha na mesma velocidade com que os fatos mudam. Primeiro o Uber entra no mercado como uma alternativa de transporte mais barato, mais rápido, mais eficiente. Depois se cria uma legislação, todo mundo bate cabeça para definir como é que nós vamos regulamentar o Uber. Pois então, agora nós temos o Uber da contabilidade, nós temos várias situações e nós estamos, sim, eu confesso para vocês, nós estamos batendo cabeça para resolver. O Comaceto já perdeu os cabelos tudo da cabeça, quase. Né, Comaceto? Nosso vice de fiscalização, porque a gente está lá discutindo, debatendo, definindo como é que faz, como é que não faz, reúne os conselhos, reúne os presidentes, porque realmente, gente, muita coisa que está acontecendo agora, nós ainda não temos solução. Né? Então, a ética, ela funciona assim. Primeiro muda o padrão de comportamento e aí se vai alterar a legislação, porque o conceito de ética que eu mais gosto de usar é um que diz: ética é o conjunto de regras que regula o comportamento das pessoas em sociedade de forma livre e consciente. Livre e consciente. Então, quer dizer, MP da liberdade econômica já está lá na essência desse conceito de ética, que é de um autor, Adolfo Sanches Vázquez, um espanhol. Eu não lembro exatamente o ano dessa obra, mas foi esse livro que eu usei para estudar quando eu fui ser professora da disciplina de Legislação e Ética Profissional, lá no ano de 1993, na Faculdade São Judas Tadeu, quando essa disciplina entrou numa reforma curricular como obrigatória nos currículos dos cursos de Ciências Contábeis. E aí, por que eu fui dar aula de ética? Porque eu já estava fazendo palestra no Conselho, porque eu conhecia o Código de Ética, gostava de me comunicar, já tinha essa veia, né, da docência, nunca tinha me preparado para isso, mas o convite surgiu, eu fui, me deu dor de barriga, me deu frio na espinha, me deu tudo que foi piti, mas eu fui assim com piti e tudo. Porque a regra é essa, tá com medo, vai com medo, mas vai. A não ser que você não queira. Aí é outra questão, né? Então, tudo isso que vocês, cada um de nós aqui, quando tem que apresentar um trabalho, os alunos têm que apresentar um trabalho na faculdade, ficam nervosos, esquecem tudo que iam falar, acontece com todo mundo, acontece comigo e aconteceu comigo hoje aqui. Eu já estava quase simulando uma queda de pressão, né, para dizer que a palestra ia ser cancelada, né? Mas aí eu pensei, eu não posso fazer isso. Né? A responsabilidade sempre fala mais alto. Por quê? Porque os meus valores se formaram nesse conceito de responsabilidade, de honestidade. Né? E se for para fazer um fiasco, bom, paciência, uma hora a gente tem que passar um fiasco na vida também. Né? E tem que conviver com isso. Então, a ética que nós estamos redefinindo no meio contábil, ela ainda vai demorar para estar adequada a essas questões que estão acontecendo aqui. Por quê? Vocês vejam, vou dar um exemplo de questões que vão se resolvendo em termos regulatórios após a mudança de comportamento. Legislação para regular, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Há quanto tempo existe homossexualismo no mundo? É da Bíblia já, na Bíblia já existia.
Então, não é invenção, ai, a modernidade, agora está tudo mudado. Não está tudo mudado. O que acontecia é que antes as pessoas não podiam assumir as suas convicções porque elas tinham todo um padrão moral da sociedade que punia severamente as pessoas que ousassem assumir seus transtornos de gênero. Então, se criaram as mais diferentes aberrações que as pessoas tiveram que fazer e adequações para conseguir conviver na sociedade, se omitindo, se escondendo, né, na sua essência, porque aquilo não era aceito de forma livre e consciente pela sociedade. Então, não tinha regra para casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque as pessoas que tinham essa tendência não podiam se mostrar publicamente. Era o que a gente chamava assim, ficava dentro do armário, enrustido. E tem muita gente que ainda tem essa situação. Por quê? Porque trouxe essa crença, esse padrão da sua infância, de várias situações. Pois bem, os movimentos foram crescendo, as pessoas foram se conscientizando, foram se conhecendo, foram entendendo que isso não prejudica, isso é uma questão pessoal de cada um, que tem uma série de... e que tem que regular isso. E aí começou a se discutir. Países foram evoluindo, assinando tratados, assinando decretos, definindo como fariam. Outros, não, nós não vamos fazer. A igreja se mete, diz que não aceita. E assim as coisas vão evoluir. Mas olhem hoje quantos países as pessoas têm legislação que permite casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. Então, isso é um padrão ético, moral, regulatório, que ele vai acontecer à medida em que a sociedade vai desenvolvendo a sua consciência de convívio social com determinadas situações, e a própria sociedade demanda a mudança. Mas não é o contrário, não sai primeiro uma lei, e aí depois que a lei está pronta, diz assim, agora sai todo mundo do armário que está regulado. Não é assim. Né? Então, desculpem a linguagem, mas eu estou falando exatamente a linguagem que é a forma como a gente fala, né, quando conversa de uma forma informal. Então, na nossa atividade profissional acontece do mesmo jeito. Primeiro surgem os conflitos, depois surgem as soluções. Algumas coisas a gente já tem devidamente, previamente estabelecidas. Outras a gente vai ter que queimar a pestana, discutir, fazer muita reunião, até se chegar num modelo que seja adequado e que seja aceito de forma livre e consciente por todos. Porque se não cumprir com esses requisitos, não é ética. E aí tem uma outra questão que é a diferença entre o que é moral e o que é legal. Uma coisa pode estar na lei, mas ser imoral. Né? Todas as leis são justas. O conceito de justiça é um pouco diferente do conceito, né, de direito, de regulação. Então, a gente pode, sim, discutir a prática de determinadas atividades ao arrepio da ética, focando somente na questão legal. Cumpre a lei, posso fazer, não vou ser preso. Agora, o aspecto ético, ele diz respeito à consciência, como eu me sinto fazendo isso. Como as pessoas que convivem comigo no meu entorno, o que o meu comportamento afeta as demais partes que estão se relacionando comigo. Então, isso é pensar eticamente. Tá? Então, existe aquela ética também que fala em provocar o bem maior para o maior número de pessoas. Né? Um conceito de ética também seria esse. Né? O que vai provocar o maior benefício para o maior número de pessoas. Isso seria um conceito. Mas as leis e os códigos nem sempre são feitos sob este parâmetro. Tá? Então, conhecer e estudar ética é algo fantástico, porque a gente começa a desenvolver autoconhecimento estudando ética. Ética é uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Muito mais para autoconhecimento e para relacionamento social do que estudar a própria ética é uma filosofia, mas do que tu pegar uma legislação e estudar essa legislação inteira.
né? A ética, ela fala muito de nós e dos valores que nós estabelecemos para o nosso convívio. Então, a ética, ela muda de segmentos para segmentos. A ética na contabilidade é diferente da ética no direito, é diferente da ética na medicina, é diferente da ética que eu uso lá no grupo que se reúne para jogar futebol, é diferente da ética que é utilizada para moradores de uma determinada comunidade, de um determinado país, de uma determinada cultura. Ela muda ao longo da história, ela muda de acordo com as variações geográficas, ela é afetada por muitos fatores. Por isso que eu digo, falar de ética é fácil, praticar ética é que são elas. E aí eu usei essa frase, discursos emocionam, exemplos arrastam. Então eu penso assim, quando eu começo a estudar ética, a falar de ética, eu preciso ser coerente com o meu discurso. Né? Se essa sala agora está cheia, eu estou adorando, né? Os que estão em pé, desculpem, eu também estou em pé, então a gente está na mesma vibe, tá? É porque estão querendo pensar um pouquinho sobre esse tema, né? Então, a má notícia é, não tenho solução para os problemas que cada um enfrenta. A boa notícia é, quanto mais nós estudarmos e entendermos a ética, e quanto mais nós entendermos a nossa profissão, melhores condições nós teremos de resolver os nossos problemas, porque eles serão resolvidos a partir desse entendimento, né, coletivo, daquilo que melhor se adequa às nossas necessidades e ao nosso mercado. Vou avançar um pouquinho, mas só vou contar, então, um fato para vocês sobre a questão da ética, que é um fato que eu gosto muito de contar. Ele aconteceu ao longo de um determinado período, que foi quando eu resolvi fazer o mestrado. Aí eu já tinha experiência acadêmica, já estava atuando, dando aula há uns 10 anos, quando eu fui fazer o mestrado. Então, observem que primeiro eu fui para a prática, depois eu fui buscar, né, o aperfeiçoamento necessário para estar em sala de aula de uma forma mais qualificada. E quando eu fui fazer o mestrado, eu tinha que escolher um tema de pesquisa para submeter para a banca de seleção. E aí eu fiz um projetinho, tinha que apresentar um projeto, fui fazer o mestrado em Administração e Negócios, e aí eu escolhi um tema para o meu projeto. Ética nas empresas e nos negócios. Esse era o tema. Fui para a banca, passei nas provas, a última etapa era uma entrevista com a banca. Fui para a banca e aí me perguntaram o tema. Isso foi lá pelo final da década de 90, início do ano 2000, mais ou menos nesse período. Quando eu falei para a banca, expliquei o projeto, que eu queria fazer uma pesquisa sobre ética nas empresas e nos negócios, a banca me disse o seguinte: primeiro, não temos professor para te orientar sobre esse tema. Segundo, tu acredita em ética nos negócios? Como assim ética nos negócios? E meio que deram deram assim está me fugindo a palavra, mas desqualificaram o tema, né? E me reprovaram. E aquilo para mim foi uma desilusão, porque eu não estava acostumada com reprovações, e aí foi muito sofrido, até porque eu teria que esperar mais um ano, e eu queria muito fazer aquele mestrado. E aí eu tinha que esperar mais um ano para nova seleção, porque só entrava uma turma por ano. Isso na PUC. Eu passei um ano vivendo um dilema. Aliás, dilema tem tudo a ver com ética, né? Dilema. Ou seja, caminhos, né, que a gente tem que escolher, e eu fiquei vivendo aquele dilema. O que eu faço? Mudo o tema de pesquisa e me dobro às conveniências, ou eu sigo insistindo nesse tema? E eu fiquei muito tempo, e aí veio a nova seleção, eu me inscrevi novamente, quando chegou a época de apresentar o projeto, eu tinha que resolver se eu arriscava uma reprovação novamente, e aí eu tomei a seguinte decisão: eu vou com o mesmo tema, mas agora eu vou me preparar melhor. Vou argumentar melhor e vou tentar mais uma vez. E fui de novo. Só que aí me preparei melhor. Então, observem que assim, eu não botei o problema na banca. Ah, essa banca é desqualificada, me rodaram, me reprovaram. Eu trouxe para mim o problema. Eu vou me preparar melhor. E quando a gente traz o problema para a gente, quando a solução está em nós, fica muito mais fácil de resolver, porque eu não consigo resolver um problema que está no outro.
Então, eu puxei para mim o problema, a responsabilidade, vou me qualificar melhor, e aí li bastante e criei uma convicção. E fui de novo. E aí, nessa segunda seleção, eu fui aprovada e aí ingressei no mestrado. Bem, fiz meu mestrado, 2 anos, tá, lá nos últimos prazos, eu tinha que apresentar, então, a dissertação. E aí eu tinha feito uma pesquisa sobre ética nos negócios. Fiz a defesa, inclusive o professor Hernani Otti, que estava aqui hoje pela manhã, não sei se ainda está, estava na minha banca. E fui aprovada, com nota máxima, com o tema ética como fator estratégico para seguradoras. Fiz uma pesquisa muito aprofundada, enfim. Bom, aí eu peguei essa pesquisa e mandei para uma entidade da área de seguros, Funenseg, no Rio de Janeiro. Eu entrei no site e vi que eles tinham um projeto de apoio à pesquisa. Na verdade, quando eu estava finalizando antes de apresentar a dissertação, eu mandei o projeto. Eles tinham apoio financeiro, bolsas, e aí eles me responderam dizendo o seguinte: como o teu projeto já está finalizado, tu já executou a pesquisa, nós não podemos mais financiar, mas quando tu tiver com ele defendido a tese, tu manda que a gente faz um artigo numa revista. Nós temos a revista de seguros, e aí, quando eu terminei, fiz todos os ajustes que a banca solicitou, eu reencaminhei a dissertação já pronta, e fiquei aguardando uns 2, 3 meses, foi para o comitê editorial da revista. Um belo dia eu recebo uma mensagem, um e-mail, onde dizia o seguinte: nosso comitê editorial avaliou o teu trabalho, gostamos muito do teu trabalho, mas nós não queremos publicar um artigo, nós queremos publicar um livro. E aí foi que saiu meu primeiro livro, Ética como Componente Estratégico para Seguradoras. E para mim foi uma coisa totalmente inesperada, porque de um tema que há 3 anos atrás sequer tinha sido selecionado para orientação, para projeto de pesquisa, de repente concluído, vira um livro. Aí vocês devem estar pensando, então aí começou a ganhar dinheiro. Não, porque, como eu disse para vocês, eu nunca foquei nas questões materiais, a negociação que eu fiz com eles foi de cedir os direitos autorais, e eles me deram um volume em edições que eu acabei distribuindo para os amigos, então acredito que alguns aqui devam ter o livro, o livro ele existe ainda, se botar lá no Google, vai aparecer, Mercado Livre e tal, mas ele não tem mais, ele não foi reeditado, mas foi feito aí uma tiragem bem ampla, e aí eu comecei a ficar feliz, porque eu já tinha um dos primeiros requisitos para uma vida feliz, que é plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Aí logo corri para plantar a árvore, que daí eu disse, bom, agora só falta um, que era ter filho, ter o filho. Muito bem, então, a minha jornada com a ética, gente, tem essa historinha aí de início, e que eu gosto muito de contar, porque para mim foi uma motivação para não desistir dos sonhos, para seguir apostando naquilo que a gente acredita. E desde lá eu continuei sempre aperfeiçoando e continuei ministrando disciplina de ética em outras faculdades. E aí da São Judas eu fui para a PUC, da PUC eu fui para a URGS, dei aula em vários cursos de pós-graduação. Muita gente aqui provavelmente já foi meu aluno ou minha aluna, seja na graduação ou na pós, e esse tema da ética sempre esteve na minha trilha de conhecimento. Por isso que eu me emocionei quando o Rogério falou que era um assunto que eu dominava, que eu sempre tinha falado sobre isso, então não tem motivo para eu ter medo de vir aqui e falar um pouquinho sobre isso para vocês. O outro tema que eu quero trazer é a liderança. E aí eu uso essa frase que eu gosto muito, que é assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, se vocês ainda não têm um mestre, um guru, um mentor, é porque vocês ainda não estão prontos. Eu já estou pronta, e o meu guru, inclusive, vem assistir às minhas palestras. Bem, sobre liderança, eu não vou trazer conceitos, se fala muito de liderança, é um tema amplo, é um tema que pode ser abordado sobre diversos aspectos. Eu escolhi um aspecto para abordar esse tema. Eu sempre gostei muito de futebol,
e muito pouco de Fórmula 1. Só que, aquele cara que me leva café da manhã todos os dias, que eu falei ontem, ele é viciado em Fórmula 1. E aí, na parceria, no companheirismo, eu acabo acordando cedo, às vezes até de madrugada, para assistir Fórmula 1, e acabei gostando. Gostava muito na época do Ayrton Senna, mas só assistia as corridas, vibrava com as vitórias do Senna, e depois que o Senna faleceu, né, não tinha mais tido interesse. Até que apareceu um cara chamado Lewis Hamilton. Gente, eu sou muito fã desse cara. Muito fã desse cara. Porque esse cara, ele faz coisas assim, ó, é impressionante a capacidade de liderança que ele tem. E aí eu escolhi o único vídeo que eu consegui colocar nessa palestra, tá? E eu vou compartilhar um pouquinho desse vídeo com vocês e depois eu falo um pouquinho. Eu não consegui uma tradução, né? Então, vocês assistam que depois eu vou explicar aqui. Na verdade, eu vou falar antes, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Quem assistiu o GP da Hungria, o último, deve lembrar que o Hamilton largou em terceiro lugar e ele estava atrás do Verstappen e ele ficou quase a corrida toda atrás. E chegou um determinado momento que ele recebeu orientação dos boxes, eles, em equipe, tomaram uma decisão de mudança de pneus. Ele foi para os boxes, trocou o pneu, e ele começou a fazer, acho que faltavam umas 7, 8 voltas para encerrar o GP, e ele começou a fazer sempre a volta mais rápida. Mas ele estava em segundo, e o Verstappen em primeiro, e ele fazendo a volta mais rápida. E a equipe mandou um comando para ele, que se ele continuasse naquele ritmo, naquela performance, quando faltassem 5 voltas para encerrar o GP, ele ultrapassaria o Verstappen. Então, vamos assistir um pouquinho desse trecho. Hamilton is much closer as they head towards turn 2. Leader and second place, almost wheel to wheel through that corner. Hamilton Para quem não está acostumado, esse carro prata é o do Hamilton. Is defending for his life, but he is still under threat. And this time Hamilton goes round the outside at turn 4, goes off the track in doing so. Verstappen keeps his place out in front. He just got a bit too ambitious up into turn 4. What can I do, man? Just keep the pressure on. Once you've got the pressure on. I can't keep the pressure on. Lewis Hamilton is pitting. They're going to put the medium on Lewis Hamilton as well, send him back and say, right, go catch Max Aí foi a Verstappen. troca do pneu. Red Bull out. Has that caught them napping? I don't know if that was the right call, man. Copy that, Lewis. We think you've got the pace. How far is he ahead now? So Verstappen 19 seconds ahead. If he was not slid and we gained him, we should have pitted Isso as na well. narração do Galvão Bueno é muito emocionante. Come up behind Hamilton. Hamilton chases down the main straight, pulls out to the right-hand E aí foi a side, ultrapassagem. and makes his way round and Olha. into the lead. Mercedes strategy has got it right. Então, exatamente nesse momento, ele ultrapassou, e aí faltavam 5 voltas, e ele foi o campeão da prova. E eu atribuo isso a vários fatores. Deixa eu só... Acho que... Só um pouquinho. Eu atribuo isso a vários fatores. Planejamento, estratégia e confiança. O planejamento da equipe. A equipe se planejou, fez o cálculo preciso e passou a orientação para ele. Mas a equipe dependia dele. Ele é o piloto. Então, a confiança da equipe na pilotagem perfeita do Hamilton. Ele não erra. Né? De vez em quando ele erra, mas nessa corrida ele foi perfeito. Ele não cometeu falhas. Então, a equipe mandou a informação precisa. Se continuar nesse ritmo, faltando 5 voltas para terminar a corrida, tu vai passar o Verstappen e vai ser o campeão da prova. E ele fez exatamente. Então, foi uma confiança mútua da equipe que mandou a informação para ele e dele que tinha a informação que ele precisava. E aí eu fiz uma analogia disso com a informação contábil. Qual vai ser o futuro dos contadores num mundo em transformação, que tudo que nós estamos ouvindo aqui nesse evento é exatamente isso. Não vamos mais ficar investindo tempo
em obrigações acessórias, em registros de uma série de informações que a gente faz hoje. E o que nós vamos fazer com o nosso tempo? Passar informações precisas para o empresário, dizendo para ele assim, ó, se tu fizer isso que eu estou te orientando, faltando tantos dias para o final do mês, tu bate a tua meta, tu fecha o teu faturamento, tu atinge o teu ponto de equilíbrio. Então, a nossa função é sermos a equipe. E depois tem um trecho, eu não vou passar porque esse vídeo é um pouco longo, mas quando ele faz a ultrapassagem, daí eles focam a equipe vibrando, todo mundo se abraçando, comemorando. Isso é liderança. Então, o Hamilton, ele é um líder. Eu estava enrolando aqui, achando que faltava muito tempo. O Hamilton é um líder porque ele trabalha em equipe. A equipe confia nele e ele confia na equipe. E, para mim, esse evento está sendo um constante exercício de liderança para mim e para toda a equipe que está trabalhando com a gente, porque a gente está exercendo esse jogo de confiança e as coisas estão acontecendo. E quando dá o problema, o que eu sei que a equipe vai resolver. Então, a gente fez isso hoje durante o almoço, né, Grace? A Grace recebeu, nós estávamos almoçando, foi a Silvana, recebeu uma informação de alguém que estava aqui numa fila reclamando, nós recebemos a informação lá e dissemos assim, ó, temos que fazer alguma coisa. E aí, automaticamente, nos mobilizamos e um disse assim, não, se precisar, eu vou. Eu também já saí do almoço, vim com a equipe, e aí já demos o comando, e a coisa se alterou e já tivemos a informação assim, ó, está dando tudo certo. Mudamos os auditórios, está dando tudo certo. Então, gente, sinceramente, eu me senti o Hamilton nesse momento, quando a gente consegue resolver o problema. E é isso que eu acho que nós, contadores, temos que ser. O empresário vai ser o Hamilton e nós vamos ser a equipe que temos que trocar aquele... Vocês viram a velocidade com que os caras trocam um pneu? É uma coisa absurda, é fantástico, é inacreditável. A velocidade com que eles trocam um pneu de um carro de Fórmula 1. E se um falhar ali, já a coisa não rola e os caras perdem. É segundos. Eles ganham e perdem uma prova por segundos. E nós, que temos o poder da informação, que, aliás, já foi um lema de uma convenção nossa, o poder da informação em suas mãos, nós temos o poder da informação e estamos abrindo mão de usar essa informação para ajudar as empresas a tomarem as melhores decisões. Nós temos a informação, nós temos o poder e nós, muitas vezes, não trabalhamos em equipe com o cliente. Aí, depois, o cliente troca de contabilidade, aí o cliente fala mal do contador e a gente fica chateado, achando que o problema é do mercado, é da concorrência, é do conselho, é do Papa, é de todo mundo, até do capeta, menos meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou o contador, o bonzão, eu estou lá no meu escritório, meu cliente saiu, eu quero ir lá agarrar o cliente à unha, porque quando ele estava sob os meus cuidados e eu tinha toda a chance do mundo de fazer ele feliz, eu abri mão de passar as informações, muitas vezes por desconhecimento, outras vezes por negligenciar o poder que a gente tem de ter a informação, outras vezes por preguiça, outras vezes por incompetência, por N motivos. Mas a gente não pode abrir mão do poder. A gente precisa exercer o poder e quando a bola está com a gente não passa adiante. A gente vai, encara a marcação, faz o drible, né, Léo? E faz o gol, Porque é assim que os craques se destacam. Então, assim, quantos Hamilton existem na história? Poucos. Teve o Senna, inclusive o Senna é o ídolo do Hamilton. Ele escolheu o mestre, o guru dele. Ele tem um Cristo Redentor desenhado no capacete dele. Então, vocês vejam, assim, ele escolheu em quem ele queria se espelhar e o cara é o sucesso que ele é. Eu sou muito fã desse cara e recomendo, quem não gosta de Fórmula 1, assiste Fórmula 1, porque ajuda muito a gente pensar a nossa estratégia. Bom, os medos talvez sejam as nossas maiores limitações. Como o nosso tempo já está acabando, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu vou citar... Eu gosto muito de frases de filmes. Então, às vezes, eu estou vendo um filme, aí eu paro o filme e congelo, e anoto aquela frase. Tem um filme que é... Eu não vou lembrar agora o nome, mas é um filme com Will Smith e com o filho dele.
E o filho é um filme futurista, se alguém lembrar o nome me diz, e o filho tem que ir para uma missão, né, e tem uns seres monstruosos que atacam, né, e o menino tem que buscar uma peça da espaçonave onde eles estão, e ele tem que enfrentar esses seres, né, que vão atacando ele pelo caminho. E o menino tem muito medo, porque a irmã já foi morta por uma dessas criaturas, né? E ele tem que atravessar um vale, é uma jornada assim absurda que ele tem que fazer para conseguir lá buscar essa peça. E no meio do caminho, e ele usa uma roupa, é futurista o filme, então aquela roupa dele, conforme ele está com medo, aquela roupa muda de cor. Alguém já assistiu esse filme? Depois da Terra, exatamente. E aí a criatura detecta a presença dele quando ele está com medo pela cor da roupa, né? E aí tem uma parte que o menino está assim praticamente paralisado, porque o medo ele paralisa a pessoa, né? E ele está paralisado com aquele medo. E aí o pai dele, lá da aeronave, que ele tá com a perna acho que quebrada, não pode, e ele fica só comandando o menino, né? Pelos materiais que eles têm lá, os equipamentos, né, mandando as informações. E aí tem uma parte que ele diz o seguinte: o medo, ele só existe, o medo ele não é real, ele diz, né? O medo, ele só existe no futuro, porque ele é uma projeção de algo que a gente faz no futuro. Então, no presente, né, esse medo, ele é uma ficção, ele não é real. E com essa mensagem, ele diz para o filho, né, que ele precisa focar na capacidade, na competência que ele tem de chegar até o local onde ele precisa chegar para resgatar essa peça. E somente quando ele consegue vencer esse medo, é que ele dá um salto assim, num penhasco, e quando ele dá esse salto, ele consegue, então, chegar, né, no objetivo que ele tem. Isso é um filme de ficção, mas essa mensagem sobre o medo, ela me trouxe uma reflexão muito interessante. Então, assim, ó, eu tenho uma reunião importante de negócios amanhã, hoje eu já estou com dor de barriga, hoje eu já não durmo, hoje eu já estou assim, com todos os sinais possíveis. Quantas pessoas, façam uma retrospectiva, a gente adoece, às vezes, na véspera de alguma coisa importante. A gente adoece, a gente faz coisas assim, a gente se boicota, a gente se sabota, porque isso é o nosso medo falando mais alto do que a nossa coragem. Então, gente, a coragem é o antídoto do medo, né? E a coragem é que nos faz, então, superar os desafios. Por isso que eu disse, querem chegar, vocês viram que isso a gente está escalando uma montanha, né? Querem chegar no topo, querem ser protagonistas, vençam os medos, enfrentem os medos, superem as dificuldades, encarem as dificuldades. Às vezes elas são maiores do que nós, mas na maioria das vezes quando a gente encara, aí a gente vê que a gente é forte. E isso dá uma motivação que é, talvez a melhor parte de tudo, é essa sensação de poder que nós temos diante dos nossos problemas, dos nossos desafios. E aí a gente chega no topo. E é assim que eu me sinto em estar finalizando essa palestra aqui com vocês hoje, porque vocês não imaginam o tamanho do desafio que foi para mim, por mais acostumada que eu esteja a fazer palestra, a dar aulas, eu gosto de falar em público, mas hoje para mim foi muito desafiador, porque eu sabia que ia ter muita gente que eu amo, pessoas importantíssimas na minha vida, inclusive que fazia muito tempo que eu não via, né, Célia? E agora eu me permito, então, me emocionar e dizer para vocês, corram atrás dos seus sonhos, ou corra na frente e os sonhos que tratem de te alcançar. Era isso, minha mensagem. Obrigada pela atenção de vocês. Ok. Está funcionando? Tá.
Temos aqui algumas perguntas para a nossa presidente. Boa tarde. Gostaria de saber qual é a sua mensagem para mulheres que buscam ser ouvidas e buscam a liderança dentro das empresas e órgãos públicos. A minha mensagem é construção, construam, não batam de frente. Né? Tudo que a gente consegue, a gente tem que construir, a gente tem que alinhar. Né? Acho que o tempo do bater de frente, do meter o pé na porta, dá para conseguir coisas assim? Dá, mas é mais complicado. Então, eu recomendo a linha da construção, do alinhamento, da parceria. Né? Então, essa é uma das dicas que eu dou, né? Embora eu reconheça que tem muitas pessoas que conseguiram chegar, né, nas posições de uma forma mais agressiva. Mas, agora, o construir politicamente, coletivamente, não significa não se posicionar. Não é a mesma coisa. Acho que marcar posição, mesmo que a gente perca muitas vezes uma discussão, uma votação, mas marcar posição é importante. Mas construir. Eu sou da linha da construção. Jamais a linha de buscar um confronto direto, a não ser que isso seja inevitável. Aí a gente vai para a guerra. Mas, enquanto tiver espaço para construir, construa. Certo. A questão de orientar os clientes quanto à sonegação e acompanhar que não acata essas orientações me incomoda. Então, como lidar com isso? Não tenho condições de deixar de atender todos os clientes que sonegam e acabo colaborando com o ato. Qual a tua sugestão? Trocar a profissão, não posso nessas alturas. Aí a gente entra numa questão de ética, né? Essa questão, eu teria vários fatos para relatar para vocês, mas eu vou relatar um fato que é de um colega nosso, que, num determinado momento, ele me procurou e ele me mandou. Ele estava muito chateado com uma situação que aconteceu com um cliente, que ele, inclusive, já nem atendia mais, porque ele já tinha detectado que não era um bom cliente, e dentro dos parâmetros, dos valores importantes para ele entendia que aquele cliente era um risco e fez corretamente se afastou desse cliente, entregou a contabilidade, outro contador assumiu. Só que durante o período em que ele era o contador, tiveram fatos que foram detectados por esses cruzamentos de informação, e esse contador recebeu uma notificação do Ministério Público, chamando ele colocando ele como réu no processo envolvendo esse cliente. Né? E a gente conversou muito sobre esse fato. Ele estava muito chateado, muito preocupado, e a gente conversou muito sobre esse fato, pela questão de que, muitas vezes, essa dificuldade que nós temos de abrir mão de determinados clientes, de determinadas empresas, por conta eu vou derrubar o meu equilíbrio financeiro, eu preciso desse cliente, para o meu faturamento ele é importante, mas ele pode ser um problema muito sério lá na frente. É uma bomba relógio que ela vai estourar em algum momento. Né? Então, dentro... as nossas decisões, elas não podem ser só racionais e quantitativas. Eu preciso de tantos clientes para chegar no meu ponto de equilíbrio, atingir a minha meta. Eu preciso entender que existem situações dentro desses clientes que elas representam um risco muito alto e que depois isso, em algum momento, pode estourar e o teu problema financeiro ser maior do que ter perdido aquele cliente, ou ter abrido mão daquele cliente, ou não ter sequer fechado uma contratação com aquele cliente, tamanho o risco que ele possa representar. Então, isso é uma reflexão que cada um tem que fazer individualmente, né? Porque nós não seremos aliviados por qualquer argumento que remeta, né, eu não tive a intenção. Bom, de boas intenções o inferno está cheio. Né? Infelizmente, hoje a nossa legislação, os nossos atos são pautados por situações, por documentos, por fatos, e muitas vezes é difícil, né, como eu digo assim, depois do fato ocorrido, provar que rabinho de porco não é saca-rolha, né, porque a gente está aqui em Bento, né, então saca-rolha é um bom exemplo.
Eu, aliás, ontem a chave da cidade que eu ganhei do prefeito é um formato de saca-rolha. Aliás, estão convidados hoje para o tour das cantinas, que nós vamos descobrir qual é a cantina que a gente consegue abrir com aquela chave do prefeito. Bom, nós temos várias perguntas, mas já me avisaram aqui que o nosso tempo terminou, então eu tenho a última aqui. A palestrante tem algum mantra para a vida? O que tu pode deixar para nós, depois dessa palestra linda? Eu tenho vários mantras. Aliás, eu adoro mantras. Para vocês terem uma ideia, assim, a minha cachorra se chama Ganesha. Tem um mantra do Ganesha. Eu sei que a pergunta foi bem mais objetiva. O meu mantra é o seguinte: carreira é uma escolha, sucesso é consequência. Então, nós definimos a trilha que nós queremos para a nossa carreira. Define isso primeiro. Depois, se preocupa com quanto tu vai ganhar de dinheiro, que carro tu vai conseguir comprar, que patrimônio tu vai construir. Mas define primeiro a tua carreira em termos de parâmetros que tu está disposto a adotar para estar seguro, para estar tranquilo, para estar consciente. Então, por isso eu uso, esse é o meu mantra. Carreira é uma escolha, eu escolho o que eu quero fazer da minha carreira. E o sucesso é uma consequência. Se eu fizer bem feito, o sucesso vem. Se eu fizer mal feito, eu vou penar um pouquinho, vou arcar com as consequências, vou ter os dissabores, porque escolhas, tudo é escolha. Então, esse seria o meu mantra. Tá certo. Ok, muito obrigada. Parafraseando um pouquinho o que tu disse hoje, discursos emocionam e exemplos arrasam, Então, eu quero dizer que tu nos arrasou, tu é um grande exemplo para a gente, ter a oportunidade de escutar aqui, improvisando, com ansiedade, se expondo, Isso para nós é um grande exemplo, Tu, como mulher, nossa primeira presidente no CRC-RS, a gente fica muito feliz, e eu muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui contigo. Então, agora eu quero entregar o certificado. Obrigada, Carmen. Também para mim é um prazer estar aqui. Eu queria, em nome da Carmen, agradecer todo o trabalho que o CRC Mulher vem fazendo no Conselho. A Carmen é uma grande liderança. Olha o tamanhinho, grande, mas ela é grande em personalidade, ela é grande de coração, enfim, tudo que ela faz, ela é perfeccionista, ela prima pela excelência. Então, eu estou muito feliz de estar junto contigo aqui, principalmente pelo trabalho que vocês estão fazendo, que vai ser agora na sequência, o lançamento do livro Trajetória da Mulher Contabilista nos 70 anos do Conselho de Contabilidade. Tá? Okay, muito obrigada. Ok, obrigada. Muito obrigado, então, à contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues, presidente do CRC-RS, por sua participação com esta palestra na Convenção de Contabilidade. Obrigado mais uma vez.